Olá, estamos aqui iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Nosso programa vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília e Rio Branco. Também pelas redes de TV a cabo. E não esquecendo o YouTube do Economic News Brasil, em que lá você vai poder conferir as outras edições do Diálogo Empreendedor e outros conteúdos também disponibilizados lá na plataforma. Estamos em uma série especial, em que hoje é a segunda edição, em que recebemos o empresário Igor Queiroz Barroso. Igor é acionista de um dos maiores grupos empresariais brasileiros, que é o Grupo Edson Queiroz. Na primeira edição, nós conversamos com o Igor, empreendedor social, em que ele pôde aqui falar dos trabalhos que ele desenvolve através do Instituto Maria Eliane, que é em homenagem à sua mãe. Fantásticos trabalhos, projetos de educação infantil, de empoderamento feminino, com as mulheres empreendedoras. Muito bacana. Você tem que conferir a primeira edição. E hoje nós vamos conversar com outro Igor, que é o Igor empresário, em que aqui ele vai conversar conosco sobre a sua atividade empresarial, como ele iniciou, vai falar sobre o centenário de Edson Queiroz, vai falar da trajetória deste homem, que é um dos maiores empreendedores brasileiros. Edson Queiroz sempre teve uma visão de futuro e também teve seu lado social com a Fundação Edson Queiroz. Aqui, Igor, que é administrador, também formado em contabilidade, vai falar da sua entrada no Grupo Edson Queiroz. Será que o Igor já teve uma carteira assinada? Nós vamos ouvir. Como é que foi a entrada da terceira geração no Grupo Edson Queiroz? E aqui ele vai nos contar. Você tem que assistir até o fim. Seja bem-vindo, Igor. Oi, meu querido Jackson. Um bom dia para você também, tá? É uma felicidade estar aqui neste domingo com você, Muito mais obrigado. uma vez. Lembrando que o nosso programa é transmitido todos os domingos às 9 horas da manhã pela nossa TV União, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília e Rio Branco, pelas redes de TV a cabo, que está sempre ao seu alcance. E também você pode procurar no Google União Play. E de qualquer local do Brasil você pode assistir em tempo real. União Play. Se você botar no Google lá, você vai acessar. E também no YouTube do Economic News Brasil, você pode conferir todas as outras edições com a Rafaela Mota, da BS Cash, né? Entre outros e outros conteúdos do Economic News Brasil. Igor, relembrando, ele é administrador, formado em administração, em contabilidade, né? Ele iniciou a sua carreira empresarial, que é o nosso foco na edição de hoje, não foi no Grupo Edson Queiroz. Eu quero perguntar, Igor, você já teve uma carteira assinada? Já. Eu comecei trabalhando na Monteiro Refrigerantes. Eu pedi para o papai para eu começar como estagiário. E lá eu comecei trabalhando como estagiário. Passei 2 anos e meio como estagiário e passei no vestibular para Federal, para Economia. E quando eu voltei determinado a ir para a área comercial. E na área comercial, eu conheci o Olorival Câmara, um gerente que veio do Rio Grande do Sul, da PepsiCo, para dinamizar as vendas da Monteiro Refrigerantes. E ele me vendo passar na calçada, eu estava colocado como supervisor de duas áreas, o Lagamar e o Dendê. Ele perguntou se eu queria trabalhar para ele diretamente. E ele disse: Igor, eu vou te ensinar tudo o que eu sei, mas você tem que se dedicar. E aí eu segui um pouco do que eu sabia do Edson Queiroz, que é a persistência e a humildade. E com Lorival eu fazia a rota, entrava às 5:30 da manhã na rota, eu preparava um relatório para ele do que era certo e errado, entregava às 5 horas da tarde, eu saía para a faculdade, eu era também o gerente de marketing. Então eu determinava também onde é que ia ser colocado
as placas da Pepsi Cola nos pontos de venda. Então, quando eu saía da faculdade, eu ainda passava nos pontos de venda para ver se as placas de Pepsi Cola tinham sido colocadas, porque a batalha contra a Coca-Cola não era fácil. E eu trabalhei com o Lorival Câmara mais uns 3 anos, e o Lorival Câmara saiu. Quando ele saiu, eu senti que fechou um ciclo na minha vida. Eu estava infeliz com o curso da Federal, porque tinha muita greve. O curso de economia eu achei muito distante do chão da fábrica, e eu troquei para administração de empresas e fui para São Paulo, transferi o curso para a PUC. E na PUC eu vi uma coisa boa que eu aprendi com eles, era sobre ser trainee de banco ou trainee de auditoria e consultoria. E a PUC entrou em greve também. Eu já era traumatizado com greve. Eu disse, se tem um canto que eu vou conseguir terminar meu curso, chama-se Unifor. Eu sabia que a Unifor funcionava. Então, voltei, transferi meu curso para a Unifor e comecei a estagiar no banco do Bozano Simonsen. Grande E banco. tive um outro mentor que chama-se Luciano Machado. Pai do Ivo. Exatamente. E foi uma época maravilhosa. Eu comecei a entender como é que funciona um banco, a tesouraria de um banco, né? Enquanto você está lá grampeando, e se você tem a cabeça aberta e é curioso, né? Mesmo que você esteja cuidando dos papéis do banco, você está vendo ali tudo o que está acontecendo, né? E abriu minha cabeça. Aí a agência do Bozano encerrou as atividades aqui em Fortaleza. Isso foi perto de eu me formar em administração de empresas. Eu tive a honra de me formar em primeiro lugar no meu curso de administração e tive a honra de receber o diploma da minha avó Yolanda, que era a presidente da fundação. Foi algo maravilhoso para mim. Eu lembro, é uma lembrança muito linda que eu tenho. Continuando com o banco, eu fui fazer uma entrevista no Bank Boston. Quando eu cheguei no Bank Boston, eu fui entrevistado por um vice-presidente. Ele chegou no meio da entrevista, ele disse: podemos continuar a entrevista em inglês? Eu disse: of course. Continuamos a entrevista em inglês. Quando terminou a entrevista, ele disse: you're hired. Eu entrei, aí me mandaram para São Paulo para fazer parte do grupo de trainees do banco. Eu fiquei mais ou menos um ano morando em São Paulo, com um grupo de trainees, para entender de análise de crédito e análise de investimento, e volto para trabalhar com a Inês Ruland, que foi outra mentora maravilhosa. Outra vez, a primeira vez, uma mulher, extremamente dedicada, capacitada. Foi muito, muito importante ter conhecido a Inês Ruland. E como foi a sua entrada nos negócios da família, no grupo? Bom, Isso foi, é, é, você pediu não, ou veja, foi exigência? aparentemente, eu fui criado assim. Minha mãe sempre disse para mim: não se preocupe com o grupo Edson Queiroz, siga a sua vida. E eu fui seguindo a minha vida. Ninguém podia entrar no grupo Edson Queiroz, até então, Da de terceira terceira geração. geração, da terceira geração. Então, eu estava no Bank Boston e me preparei para fazer um MBA internacional. Já tinha feito TOEFL, GMAT, já tinha feito entrevistas. Quando a avó Yolanda chega para mim e diz: está na hora de você entrar no grupo. E aí pesou o que o meu pai sempre me disse: quando você tiver a oportunidade
de entrar no grupo, Igor, você tem que entrar, porque eu vi o seu Edson criar o grupo com sangue, suor e lágrimas. E você tem que devotar todo o seu talento para o grupo Edson Queiroz. Então eu pesei as duas coisas e disse: lá na frente eu faço esse MBA. Mas eu não vou poder passar 2 anos fora para voltar, não. Então, na hora, eu peguei a oportunidade e ali o tio Ayrton me contratou para a auditoria do Grupo Edson Queiroz. E Já aí lá, o seu curso de contabilidade já era muito bom para essa área, né? não, eu só tinha feito de administração. Ah, certo. Eu passei esses 3 anos na auditoria convivendo com os contadores e vendo a importância da contabilidade. E aí, quando eu terminei os 3 anos na auditoria, que eu fui convidado para a Esmaltec, que aí eu tive uma vida mais tranquila, porque auditor tem que estar o tempo todo viajando. Era 3 semanas viajando, uma semana em Fortaleza. Era muito rigoroso, né? Eu conheci o grupo Edson Queiroz por completo na auditoria, com a visão de auditor, não com a visão de gerente, mas com a visão de auditor, né? O auditor bate uma fotografia dos processos, né? Conhecer, você teve uma visão macro, né? Exatamente. E aí eu fui para a Esmaltec como supervisor administrativo para participar da mudança da Francisco Sá, com a criação da nova fábrica no Distrito Industrial, com a implantação do novo software de gestão integrada, o Logix. Então, isso foi uma mudança cultural também, porque se trabalhava com os papéis em cima da mesa, né? Controlava o estoque, planejamento da produção, tudo com papel em cima da mesa. E eu participei dessa mudança cultural para o digital. Não foi fácil. É como saísse da máquina de escrever para o computador. É, não teve que sair gente de supervisor administrativo, eu virei gerente de planejamento e produção. Eu assumi esse cargo, eu tive que assumir esse desafio, né? Aí daqui a pouco sai o superintendente antigo, entra a Anete, né? E no meio disso, o doutor Ayrton me liga e diz: eu quero você agora no Sistema Verdes Mares. Aí já iam passados 3 anos. E aí eu vou para o Sistema Verdes Mares, e lá na Esmaltec eu consegui concluir nesses 3 anos o curso de contabilidade. No curso de contabilidade eu não tive o primeiro lugar, eu não tive essa honra, mas eu tive a monografia premiada do curso. Daí eu vou para o Sistema Verdes Mares. No Sistema Verdes Mares, Isso você estava com que idade? isso eu estava com 32 anos. 33, Na auditoria você entrou com quantos anos? com 27, Muito novo para uma. né? 27, com 3 de auditoria 30, com 3 de Maltec 33. Aí eu chego no Sistema Verdes Mares, com 33. E aí são mais 6 anos de Sistema Verdes Mares, vivenciando a época do Lula. Brasil crescendo a 1.000 por hora. E aí eu consigo fazer o meu tão desejado MBA internacional pela Getúlio Vargas, tiro a minha faixa preta. Você imagina a criança asmática que consegue a faixa preta, é uma realização de vida. E encontro a parceira da minha vida, a minha esposa Aline, no Sistema Verdes Mares. Então foram muitas realizações. Em cada lugar que eu fui passando, eu fui me agregando valor e conhecendo um pouco mais do grupo Edson Queiroz. E eu digo que o MBA foi uma pedra fundamental, porque não só ele me mostrou que quando se tem sucesso, você tem que devolver para a sociedade, mas ao mesmo tempo me deu esse norte de que um dia a empresa teria que ser profissionalizada.
Eu tinha essa visão que a empresa tinha que ter um conselho de administração para agregar valor. Até então não existiu o conselho. Não, 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 não. Tava o tio Ayrton e a dona Yolanda. E você imaginava um grupo de capital fechado com estrutura de capital aberto, é isso? Exatamente, exatamente. Eu penso sempre em qualquer decisão que eu tomo no grupo, eu penso como se ela fosse de capital aberto Porque você prima pela transparência e governança. e agregar valor. Se eu cresço para tal área, eu agrego valor. Se eu vendo tal empresa, eu agrego valor. Se eu aumento minha linha de produtos, eu agrego valor. Se esse produto não é aceito, eu perco o valor. Concorda? Concordo. Então você tem que estar sempre pensando se você está agregando valor ou não. Toda ação tem que agregar valor para a empresa. E o que é bom para a empresa é bom para o sócio da empresa. Esse é um mantra do Edson Queiroz também. Falando em Edson Queiroz, esse ano completou o centenário de Edson Queiroz. Que ensinamentos, nós vamos já voltar para essa parte do conselho. E que ensinamentos dele você carrega consigo? Eu diria que ele foi um super ser humano. Eu carrego o legado da minha avó Yolanda e do meu tio Ayrton, da minha família, de manter acesa a chama dele. Eu não vou ser ele, eu não consigo ser Edson Queiroz. Ele é demais. Não sei se você entende isso. Ninguém consegue ser ele. Ele foi ele. Ele foi ele. Mas a gente tem que manter tudo que ele fez e agregar valor. A sua existência você pode até ser, trabalhar para ser você. Porque às vezes quando você quer ser alguém, você termina É atrapalhando assim, a sua própria história, né? a maior parte do meu tempo eu devoto para o grupo Edson Queiroz. Eu não devoto para o meu próprio empreendedorismo. Eu devoto para manter o grupo Edson Queiroz e a Fundação Edson Queiroz. Esse é a minha diretriz primária. Não sei se você Porque, entende isso. sim, ele, Edson Queiroz, seu avô, ele foi um dos maiores empresários do Brasil, né? Mesmo partindo jovem, podemos dizer assim, para a idade dele, né? Era praticamente poucos anos à frente de nós, é, ele deixou um legado empresarial de um impacto duradouro. Porque a avó Yolanda fez questão de manter. Essa senhora fez questão de não se casar de novo, de vender a empresa e viver do dinheiro, de não ser uma Jorge Guinle. Eu li a história dela, aliás, eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? Uma vez por ano eu tinha a oportunidade de visitá-la. Inclusive, foi visitando ela que eu lhe conheci, né? E ela fazia questão de dizer que o papel dela era apoiar o seu Edson Queiroz nos negócios dele. Ele não tinha tempo para nada, só tinha cabeça para os negócios. E ela entendia, né? Pois é. Eu vi até uma parte dela dizendo que ele parece que ele era ele não era formado em medicina, mas ele era quase um bom médico no lugar, e que ele cuidava muito bem dos netos, né? É, ele arrancava dente, ele fazia um bando de coisa. E para quem não sabe, Edson Queiroz também era um mágico, né? É, fazia mágicas Não, com os não netos. era um mágico nos negócios, mas com os netos. É. Né? Ele gostava de brincar com É, isso. com os primeiros filhos, ele foi muito durão, mas já, à medida com o passar do tempo, com os filhos mais jovens, ele foi mudando, e já com os netos, ele já era um avô bonachão, né? Então, a minha pergunta, o que que você vê esse impacto duradouro?
né? É, e qual é a lembrança pessoal que você tem nesse relato de família que simboliza quem ele foi? Porque para muitas pessoas, Edson Queiroz hoje, ele é uma figura muito distante pelo que ele representa. Eu aprendi quem ele foi pelos olhos da Yolanda. Como pessoa adulta, eu vi a dedicação da Yolanda por este legado. E é por isso que eu trabalho por este legado. Porque eu vi a dedicação desta mulher diante dos meus olhos. Você compreende isso? E não tem Ela era como sua eu. segunda mãe, podemos dizer assim. É, eu sou o neto mais velho. Mas foi trabalhando na empresa, já como diretor, depois do Sistema Verdes Mares, que aí eu estava mais perto dela. E aí ela dizia: Eu estou indo lá para a missa do Edson, lá em Cascavel. Eu disse: Vozinha, a senhora tem alguém para ir com a senhora? Disse, não, ninguém vai comigo, eu vou com a senhora. Aí eu ia. Chegava à noite, ela dizia: A vozinha vai receber uma encomenda. Eu digo: Eu vou com a senhora. Você entende? Uhum. Todo dia ela estava lá. Todo dia a Yolanda estava no grupo Edson Queiroz. Ela fazia muito bem a área, vamos dizer assim, também institucional do grupo, né? Exatamente, exatamente. Enquanto o Ayrton fazia a parte operacional, ela fazia o institucional. Doutor Edson era uma pessoa que tinha uma visão futurista, Ah, com certeza. né? Eu me lembro que eu estava, eu já contei isso em outras oportunidades, que numa visita à Dona Yolanda, em companhia do meu amigo Alberto Farias, que era um grande amigo de seu avô, contemporâneo de época, e ele disse uma vez: Yolanda, eu estava andando com o Edson no carro na Barão do Rio Branco. E ele olhou para mim e disse: Alberto, você imagina que daqui a alguns anos, nós estamos aqui hoje no engarrafamento, você imagina que há alguns anos os carros vão passar por cima, voando? Aí o Alberto olhou para ele: É. E é o que nós estamos vendo agora, né? Maravilhoso, né? É o que nós estamos vendo agora. Então, assim, eu tenho certeza que ele aqui, né, fez os centenários, mas ele nativo aqui, eu tenho certeza que o Grupo Edson Queiroz estaria investindo agora em transportes voadores, com essa visão dele. É, o Instituto também dialoga com esse legado. Ele focou na universidade. Temos aqui a universidade, que é o ensino superior. Superior. E É. você focou no seu empreendedorismo no, 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 Ensino no ensino de infantil. base. É, no ensino infantil. Na importância do ensino infantil de qualidade, principalmente para onde tem o IDH baixo. Eu vejo que, na minha visão, esse legado dialoga. Porque na época que ele fundou a Unifor, você, na época, a questão social era uma, situação social do país. E hoje, você entra agora com o ensino infantil em uma outra época da sociedade. Então, eu vejo que ele iniciou aqui, você agora está complementando, como se dissesse, avô, o senhor fez isso, eu agora vou fazer isso. Porque eu vejo que fica um hiato aqui. Você nunca É, imaginou assim? eu digo que a gente segue o que o coração manda, né, Jackson? Eu digo que Deus dá uma intuição para a gente, né? Do que a gente deve seguir. O Edson sentiu necessidade de construir uma universidade. Eu comecei com a Junior Achievement e depois senti a necessidade de partir em direção da educação infantil. Essa é a minha história. E depois
eu fui levando essa educação infantil até Cascavel, o prefeito me convidou para executar o Memorial Edson Queiroz. E nós já conversamos Exatamente. na edição da semana passada, em que você colocou que o memorial ele é visitado por 10 mil pessoas por ano, né? Exatamente, é. E lá em Cascavel, como eu até Até, brinquei, imagine se fosse numa área nobre de Fortaleza, onde os turistas é. se Mas tinha que encontram ser com onde ele, ele nasceu, né? com certeza. E eu queria voltar agora para onde nós paramos. Governança. Vocês têm um processo, tiveram um processo muito, inclusive exemplo, para muitos conglomerados empresariais de sucessão. Eu acredito que o que vocês fizeram com o conselho e tudo, a forma que estruturaram, eu acho que seria o maior prazer do seu avô podendo passar o bastão para os netos. Como você me disse, como era que ele tratava os netos. Então, eu acho que de repente ele já via vocês no comando do que ele construiu. E ele não teve condição, né? Porque foi uma partida sem dar tchau. Como é que se deu a chegada da terceira geração, que antes não podia? Primeiro, fomos chamados o Igor, o Abelardo e o Edson. E outros primos foram chamados, mas só ficamos os que se adaptaram à vida corporativa. Nem todos conseguem se adaptar à vida corporativa. O trabalho de 8 às 12, 2 até o horário que der. Nem todo mundo quer trabalhar assim. Nem todo mundo quer fazer o relatório de auditoria quando é auditor. Não, eu quero mandar o gerente embora. Não, porque Não, também outros já estavam também na sua própria carreira que já tinham porque definido. quando auditor, você tem que fazer o relatório de auditoria. Minha avó dizia, você tem que aprender a fazer o trabalho de formiga para poder crescer. Não, e outros também já estavam na sua carreira já definida, tocando um certo rumo, não é? É. Aí veja, o que que aconteceu? Na passagem da Yolanda, a tia Renata nos convidou para fazer um curso na escola de Harvard. O curso chamava Families in Business. E lá nos foi mostrado que era fundamental. Nós vimos vários cases. Lá a Harvard trabalha com estudo de caso, né? E vários casos nos foram mostrados que a melhor saída para uma empresa familiar é levar a família toda para o conselho de acionistas, conselho de administração, conselho de família e profissionalizar a gestão, porque aí não ocorre o nepotismo. Não ocorre o caso de um familiar que é para chegar às 8, chegar às 10 da manhã dentro da operação. Ou colocar um amigo, seja quem for, né? Exatamente, é profissional. E com a chegada do CEO, né, do presidente executivo, nós saímos de uma cultura patriarcal para uma gestão moderna, com renda variável, com metas, que começou para o comitê executivo, foi testado e depois se alastrou para os 9 mil funcionários do Grupo Edson Queiroz, tem renda variável. Para estimular também, né? Tudo Aguçar a feito, criatividade. e o meu presidente trabalha com pesquisa Pulse. Então, tudo o que ele faz, ele testa como é que está o clima da empresa. Ele não faz nada sem testar. Tudo que o presidente Rotella faz, ele faz com evidências, nada com achismo. Porque ele tem que apresentar para o board da empresa, o conselho de administração. E o conselho de administração nasceu a partir do primeiro documento que faz tudo acontecer, que é o acordo de acionistas. Esse levou 2 anos para a gente concluir. Igor, segura um pouquinho, nós vamos para o intervalo e voltamos em um minuto. Fique aí, telespectador, e em seguida voltamos com o Igor Queiroz Barroso falando sobre a estrutura do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz. Voltamos já, fique aí. Olá, estamos de volta após o intervalo, nosso diálogo empreendedor. Hoje, nosso convidado, numa edição especial, é Igor Queiroz Barroso.
administrador, formado também em contabilidade, é acionista do Grupo Edson Queiroz, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, né? Você aí com certeza já ouviu falar na Água Indaiá, na Minalba, no Gás Butano, na Esmaltec, na Fundação Edson Queiroz, né? Na Unifor, né? Quantos talesenses, cearenses, e até de outros estados que não já recebeu o seu canudo, né? Na Unifor. São milhares. Aliás, vocês já fizeram um levantamento, Igor? De quantas pessoas? Já se formaram pela Unifor? Nossa, Pô, você está devendo esse número. Nós vamos fazer uma matéria no Economic News Brasil, tá certo. certo? Esse número aí, faço questão de receber e mandar publicar, porque vai ser um número que as pessoas vão se assustar positivamente, né? E nós estávamos falando sobre a estrutura do Conselho de Administração. Certo. Então, a estrutura foi Levou dois montada anos. a partir do acordo de acionistas, que levou 2 anos para ser montado. Por que 2 anos? Porque ele teve que ser assinado por todos os primos e as minhas 3 tias. Ninguém tinha pressa, né? Tá tudo tranquilo. Não é pressa, é uma questão que todo mundo tem que revisar o documento, dar o seu input. É um documento revisado por Não, tem que ser com advogado. calma, que eu digo, né? Tem que ser com calma. E aí leva o tempo de maturação, que trata de todos os assuntos, trata de uma futura saída de um sócio, A trata chegada da... da quarta geração. Exatamente, trata de tudo, né? Trata dos usos, das utilizações da empresa, se pode, se não pode, o que que pode, o que que não pode. Esse documento regulamenta tudo. E aí regulamentou a criação do Conselho de Administração da empresa com seus 3 comitês: o Comitê de Auditoria e Finanças, o Comitê de Estratégia e Inovação e o Comitê de Pessoas e Governança, que apoiam o Conselho de Administração. Esses comitês eu não vejo que é muito comum nos conselhos de administração. Ou vocês inovaram? Eles são fundamentais. Veja, o de finanças é o que trata com a auditoria externa e trata das denúncias da empresa, para dar transparência. Certo. O de estratégia e inovação é o que está buscando novos negócios para a empresa, claro que dentro do escopo das empresas do Grupo Edson Queiroz. Ninguém está buscando uma empresa de biscoito, entende? Que Eu estou sai do buscando foco. sai do foco completamente. E a de pessoas e governança regula a governança do conselho e regula a parte dos salários, a renda variável, Como o estimular batimento os de metas. colaboradores, né? Exatamente essa parte de renda variável, a negociação da renda variável, do incentivo de longo prazo, incentivo de curto prazo, isso tudo é tratado no âmbito do Comitê de Pessoas e Governança. Porque, por mais que não esteja na parte executiva, mas o comitê está ali pensando para apoiar a O presidência comitê, executiva. o comitê estuda muito para recomendar algo para o conselho de administração. É onde o trabalho é executado muito dentro da área do comitê para recomendar algo para o conselho de administração. Você tem também as suas atividades como Sim, empresário, sim, sim, né? sim. Além do seu braço social com o Instituto, né? Você também é o curador da Fundação Edson Queiroz, Isso. né? Aí tem o Instituto, aí tem a atividade no Conselho de Administração e tem também as suas empresas. Eu tenho uma empresa. Eu construí essa empresa, Jackson, para que ela me desse uma rentabilidade mensal, um yield mensal. Como você viu os dividendos ali da M Dias, né? Uhum, Mensal, né? sim. Então, eu queria uma forma, um plano B, se um dia o Grupo Edson Queiroz disser assim: esse ano não vai haver dividendos, nós vamos investir tudo em CAPEX. Eu quero ter a liberdade de dizer assim: eu estou ok com isso. Eu não preciso do Grupo Edson Queiroz para viver. Você me entende? Sim, porque às vezes tem pessoas que têm um grande volume de recurso, mas às vezes ele queima o recurso.
você, pelo que eu estou vendo, você aplicou o seu recurso para gerar mais recursos. Não foi aplicou para receber juros, né? Porque às vezes, se você queima o juros, você está diminuindo o seu capital, Exatamente. Exatamente. porque ele não está se remunerando. Então, é dinheiro fazendo dinheiro. Não, e principalmente quando você gasta, se você acha que pode só viver viajando ou comprar bens, os bens depreciam. Todo bem deprecia. Agora, o que você investe para lhe dar renda, não. Renda, aluguel, não. Mas o grupo Edson Queiroz é conhecido por ter um dos maiores ativos imobiliários, acho que do Brasil, né? Sim, O Dr. Edson sempre investiu nisso e o grupo continuou, manteve e continuou. sim. Essa atuação sua que você tem se deve também a essa visão dele? Mas uma coisa é ter terreno, outra coisa é ter imóvel alugado. Certo, A PJ AAA, que não certo. tem problema de pagamento. Você acha que a Casa dos Ventos vai ter problema de pagar o aluguel dela? Não, Não. Que a Normatel vai ter problema de pagar o aluguel dela? não, Que a Solar vai ter problema de pagar o aluguel dela? não. Pronto. São meus clientes. Então, você São foca no imóveis B2B. B2B, custa caro. É um imóvel por ano que eu vou aumentando a minha carteira. Devagar, eu não tenho pressa, Jackson, porque eu já tenho que me doar para o grupo Edson Queiroz. Você me entende? Sim, Vou agora construir um mallzinho na Washington Soares esse ano. telespectador, não escute o Igor. Ele fala um mallzinho, quando você chega lá é um shopping. Eu já vou logo alertando. Porque no dia que ele fizer uma matéria e disser que ele vai inaugurar, é um shopping. Não vamos cair nessa. É a bola da vez desse ano, é um por vez. Ano passado eu agreguei a TIM da Barão de Studart, o imóvel clássico. Quem é que não conhece a TIM da Barão de Studart? Realmente, ali, o imóvel, muitos anos ali foi base da TIM. E é. Pois é, base da TIM Pô, nasceu ali, aliás. é ali, continua ali, vai ser ali. Que hoje é vivo, né? É vivo. É. Tim continua. Tim continua no jogo. Então, isso foi que você aplicou nos imóveis, mas com outra visão. Não Eu imóvel apoiei na para visão de esperar ter um valorizar. pagamento mensal que me livre dos dividendos e, ao mesmo tempo, veja lá, eu trabalho em forma de PPP com as prefeituras, tá Uhum. certo? E aí, uma das perguntas que você me fez foi: Igor, qual é a inovação? Eu digo, a inovação é lidar o tempo todo com as prefeituras, que as prefeituras têm, como é que se diz, o pano curto, né? Uhum. Às vezes falta aqui, falta acolá, às vezes falta aqui, falta acolá, às vezes eu tenho Mas aí é nos que. seus projetos sociais. Aí vai do dinheiro para o projeto social. Então, para eu não ter que estar baixando a aplicação de rentabilidade de longo prazo, que é o que dá a maior rentabilidade, concorda? Uhum. Eu aplico o dinheiro Aí ninguém aplica para 30 no dias. prazo, ganha mais, concorda? A baixa Concorda? automática é muito cara. É muito cara. Então, você aplica para o longo prazo. Então, eu não vou desaplicar. Então, eu tenho que ter o dinheiro, se precisar, tá aqui. Da mão para a boca. É isso. É só para isso. Mas assim, a Eu área não que você tenho, está eu não investindo nessa tenho área imobiliária, vaidade, eu não tenho essa coisa da vaidade, eu quero ser uma Serrolim, uma Mota Machado, eu não tenho isso. É só cuidado, zelo no investimento. zelo, zelo pelas coisas. Mas assim, os investimentos que o Grupo Edson fez em imóveis ao longo do tempo, Fez em terrenos, imóvel que eu digo terrenos. terreno, terrenos. A visão do Edson não Terreno era. não paga aluguel. É, o, Terreno tem que ser desenvolvido para poder gerar alguma coisa. mas ele apostou muito justamente na valorização. Quando ele comprou ali, por exemplo, o investimento, Colosso, o Sítio Colosso ali, ele não tinha jamais, nada. assim, jamais imaginávamos que hoje seria um colosso, né? É, é verdade. Literalmente. Mas Literalmente. Mas até você desenvolver e começar a botar o cacau para dentro, você tem que fazer o master plan, fazer o arruamento e começar a vender o lote. Senão você só está pagando imposto. O dinheiro só está saindo.
nós falamos aqui que no E aí acordo você você. tem a curva de valorização. Até onde vai valorizar? Você acha que vai valorizar mais? Senão você só está perdendo. Porque às vezes esse investimento pode ser meio que uma bolsa. Você tem hora de comprar e hora de vender. Exatamente, de realizar. É, de realizar. Porque se você Você perde o tem que time. realizar. Você tem que chamar um parceiro, ou você faz ou chama um parceiro para poder realizar. Igor, Aí não é problema meu, é problema de nós seis. é, Igor, Colosso é problema dos seis. Problema meu é a minha imobiliáriazinha e a X. E que eu quero pão, pão, queijo, queijo. Igor, nós conversamos aqui sobre a sua entrada no grupo, falou do acordo de acionistas em que já preparou para a quarta geração. Igor Queiroz, prepara seu filho para também entrar no grupo? Como é a filosofia que você pensa para os seus filhos? Você entrou com a expectativa que a sua mãe disse, esqueça. Passou a Tá? vez, você foi convocado. Eu acho que os telespectadores também têm uma curiosidade hoje. Como é que esse ensinamento lá atrás, você hoje trata? Você É. também diz, deixe para lá, ou você vai ter que participar? Quando eu comecei, eu não havia escutado falar do John Davis, professor da Harvard Business School. O John Davis recomenda que todo herdeiro possa trabalhar fora da empresa da família. Então, eu peguei meu filho, Porque às vezes as que pessoas acham, Igor, que ser herdeiro é bom demais. Não é. Também não é fácil. Não é fácil. As pessoas dizem, né? Eu queria, né? Mas não é fácil. Você tem que estar muito bem preparado. eu digo que você tem que estar se preparando a vida toda. A gente não para de se preparar. Se você parou de se preparar, você está morto. Então, meu filho, ele é estudante de engenharia civil, ele já trabalhou numa empresa de lingerie, ele já trabalhou numa financeira e ele agora está estagiando no Grupo Edson Queiroz. Ele já teve a Ele carteira assinada. tudo, já passou pela Minalba e agora já está na Nacional Gás. Ele passou por um ano de intercâmbio na Alemanha, fazendo intercâmbio pelo curso de engenharia dele. Eu pedi a Alemanha, porque para mim a melhor engenharia do mundo aqui ocidental é na Alemanha. Eu sou muito cético e pragmático. Para mim é a Alemanha. Ah, mas é mais fácil. Eu digo, não tem mais fácil, não. O alemão é difícil. Eu digo, é difícil mesmo, meu filho. É uma oportunidade. Te vira. Inclusive, é o curso que o seu avô sempre quis para os filhos dele, né? Filhos dele, é. E os melhores do meu MBA eram os engenheiros. Então eu sugeri ao meu filho fazer engenharia. Eu sugeri. Mandar é uma coisa, sugerir é outra. Concorda, Jackson? Sim. Eu sugeri ao meu filho. Como eu estou sugerindo para ele passar um summer job num banco lá em Nova York. Ele topou. Passar as férias trabalhando num banco em Nova York. Ele topou, ele topa. Como eu estou sugerindo para ele, quando ele terminar a faculdade dele, ele ser trainee da Votorantim, No Brasil, no Brasil, lá em São Paulo. E aí ele vai viver só. Aí ele se desgarra do meu apartamento, da minha vida familiar, e aí ele já tem que estar preparado para viver só mesmo. Claro que eu vou visitar ele, né? Eu não vou desgarrar o cabo, né? mas Mas, você não foi chamado, você foi convocado. exatamente. Mas você Então, eu tem essa gostaria. visão de convocar? Não, eu tenho que preparar ele. Eu ajudo ele a se preparar uma vez que ele queira, né? Enquanto ele se permitir. E aí, uma vez ele no Votorantim, se for que dê certo o Votorantim, a gente vai planejando, né? Ele passa lá uns 3 a 5 anos no Votorantim. Meu desejo é que ele saia para fazer um MBA internacional. Aquele que eu não tive chance de fazer. E aí ele está pronto, cara. Depois do MBA internacional, com 5 anos de Votorantim, ele está pronto. Está pronto para o que for. Com É, 30 anos de idade. Essa semana mesmo nós
estávamos almoçando e nós conversamos sobre um vídeo do Flávio Augusto, né? Falando sobre essa questão da sucessão, né? Augusto é um bilionário brasileiro, muito jovem, ganhou dinheiro com cursos de inglês, com Orlando City, né? Aham. Enfim, é um empreendedor nato, em que ele disse que não preparou a sucessão dele, É, né? é, Ele é, disse ele que as empresas, tudo dele que ele criou, foi para vender, ele disse que filho para ele é laissez-faire, laissez-passer, né? O filho né? pode ser um playboy, pode ser isso, pode ser Pode ser, aquilo, pode mas ser o que for. ele nunca imaginou os filhos Ele continuando o não negócio quer dele. se dedicar ao filho dele. Ele quer dizer para o filho dele, tanto faz. E para mim, meu filho não tanto faz para mim, não. Hoje surgem todo dia novidades na área de tecnologia, né? E às vezes a pessoa tem um dom e ela quer seguir uma certa linha, né? E que às vezes tem que ser respeitado. Não que abandone para fazer parte de um conselho, né? Mas Que ele abandone. vai ser acionista lá na frente, querendo ou não, de um grande grupo. E ele tem que estar preparado. Ele vai receber dinheiro na mão dele, querendo ou não, lá na frente. Ele tem que estar preparado. Para administrar. Senão, o dinheiro vai cair na mão dele e vai escorrer assim, ó. Vai fazer assim, ó. Sim ou não? Com certeza, Com com certeza, certeza, com certeza. É como eu disse, herdeiro não é atividade, não é um papel fácil, né? Porque senão vai virar dinheiro na mão é vendaval, né? Exatamente. né? Por isso que o meu mais É, faz questão de começar preparando ele, porque preparando ele, os outros vão ter o caminho. Igor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria te fazer um desafio. Se você pudesse fazer uma homenagem agora para o seu avô, Edson Queiroz, como você gostaria que ele fosse lembrado pelas próximas gerações? Primeiro, eu diria assim, querido avô, muito obrigado tudo que você criou, por tudo que você deixou para nós, como exemplo de um homem que realizou e não deixou por fazer. Ele fez. Ele era um homem que, quando ele se defrontava com um problema, ele ia e enfrentava e resolvia. Ele não era um homem que se escondia atrás de cálculos. Ele ia e resolvia mesmo, né? Esse era o Edson Queiroz. O Edson Queiroz subia na torre, né? Você tem a foto da torre, né? Sim. Primeiro, eu diria um muito obrigado por esse avô. Ele serve de exemplo para mim a todo instante. É uma grande responsabilidade levar esse legado. E esse é o avô que eu penso. Esse avô que estava sempre pensando no futuro. E é isso que, quando eu estou no conselho do grupo, eu quero pensar o grupo Edson Queiroz para o futuro. Não a minha X está aqui, a minha X e a minha contribuição social é o Instituto Mayra Eliane. Mas o grupo Edson Queiroz, eu quero pensar ele para o futuro. Esse é o legado. E Essa é a minha dedicação. essa nossa geração, nós apresentamos o nosso primeiro programa, na semana passada, falando sobre empreendedorismo social, que foi o nosso foco. E qual é o conselho que você dá também para que possam surgir mais Igor Queiroz Barroso na nossa geração, ou na geração que está nascendo? Nós temos muitos jovens aqui na TV União que nos assistem, para que possam olhar também pelo empreendedorismo social. Eu acho que, Empreender pela área social também não quer dizer que tem que ser uma grande coisa. Você pode fazer um empreendedorismo social pequeno. infelizmente, Jackson, foi só convivendo com o MBA internacional que desabrochou isso dentro de mim, essa história de if you succeed, you have to give back. Esse mantra, esse mantra funciona em mim até hoje. Claro que tinha o Edson Queiroz, mas quando você tem um avô que já fez e aquilo está feito,
parece que está encastelado. Mas quando veio esse mantra em cima de mim, you have to give back, eu digo, eu tenho que devolver. Independente do que o Edson fez, eu tenho que devolver. Eu, Igor Queiroz Barroso, tenho que devolver. Mexeu lá, É o seu crédito de carbono. mexeu lá por dentro. Sabe quando mexe assim, por dentro da alma da gente? Uhum. E aí o como veio depois. O como vem depois. Mas você tem que ter essa vontade de devolver. Então aqui fica um recado para você. Não, como eu disse, não só você que é um grande empresário, né? Mas para você também que é um pequeno, né? Você pode também praticar o empreendedorismo social. Desde uma educação financeira que você faz para os seus colaboradores, proporcionando, você já está fazendo um empreendedorismo social para que ele leve essa cultura para o seu lar, para que ele possa ensinar e estimular seus filhos a ter uma carreira profissional, para que se dediquem a ser um profissional competente, para que também, que nós conversamos no primeiro bloco, o trabalho que você faz com as mulheres, né, que sejam também estimulados pelos maridos, que muitas vezes não querem deixar por machismo, né? Não querem que a mulher tenha a sua carreira, que tenha o seu empoderamento, né? Que isso também tem que ser uma semente que se coloca e que tem que brotar também nas mulheres empreendedoras. Com certeza. Então nós precisamos de mais Igor, né? Você, um jovem, que poucos que eu conheço no Ceará, que praticam o empreendedorismo social, para que você que está nos assistindo que entenda e que possam seguir esse exemplo. Igor, as considerações finais estão com você. Você pode passar mais uma mensagem que você queira deixar para os nossos telespectadores. Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência, de construí-la pelo trabalho. Frase de Edson Queiroz. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Você, que nosso telespectador, agradeço novamente a sua audiência. Voltamos no próximo domingo. Lembrando, você pode assistir o nosso programa todos os domingos através do União Play. É só botar no Google, Rede União, que você vai achar, você assiste em qualquer local do Brasil. Se você quer conferir a primeira edição com o Igor Queiroz Barroso, falando sobre empreendedorismo social, vai no YouTube do Economic News Brasil, que você vai conferir tanto a primeira edição com o Igor, como você vai poder conferir a anterior com a Rafaela Mota da BS Cash, e outros conteúdos produzidos pelo Economic News Brasil. E lembrando, siga o Instagram do Economic News Brasil, vá lá, siga. Como também o LinkedIn, né, que é uma rede social do mundo corporativo que é uma das mais cresce no mundo. Né? E você também que está no YouTube, ativa o sininho para ser ativado das nossas próximas edições que nós vamos liberar e também siga o Economic News Brasil no YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.